Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos à falta de vergonha que o Partido Socialista esteve 8 anos no poder, negligenciou sempre a educação, mas agora na oposição exige que este governo em 1 ano faça mais do que eles em 8. Felizmente, os partidos da direita lembraram ao Partido Socialista a sua falta de vergonha. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal, é grátis, estamos quase a chegar aos 10.000 subscritores, muito obrigado e coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputadas, no Jornal Diário de ontem líamos notícia com o seguinte título: Falta de docentes agravou-se, mas o problema deixou as manchetes. É isto que se passa com o Ministério da Educação. Na oposição era tudo fácil e rápido de resolver, mas com 1 ano e meio de Fernando Alexandre, tirando a habilidade para amaciar as manchetes, o que é que há de novo na realidade concreta das escolas? O que é que melhorou mesmo nas aprendizagens? A falta estrutural de professores não se resolve usando hoje uns números para tentar criar um ilusório milagre instantâneo, para amanhã, perante o desmentido da realidade, dizer que os números afinal não eram fiáveis. E logo a seguir, para disfarçar a imprudência, encomendar uma auditoria que vem confundir mecanismos de colocação de professores com sistemas de informação, mas que não evita que se volte de novo ao jogo dos números para aplacar as manchetes, mas sem visíveis efeitos estruturais. Introduzir modificações orgânicas, sem clareza acerca das consequências, pode ser útil para as tais manchetes, mas pode criar, em vez de resolver, problemas. Cortar às fatias a Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, da forma como foi feito, faz recear que, como já aconteceu no passado, a educação de adultos volta a ser vítima do prejudicial desinteresse da direita. O mesmo se pode dizer da rede das bibliotecas escolares e do Plano Nacional de Leitura. E também preocupa um certo alinhamento do Ministério da Educação face a algumas das suas responsabilidades sociais, como aconteceu ao causar sérios problemas de funcionamento a muitas comissões de proteção de crianças e jovens, com a retirada abrupta de professores que aí exerciam funções críticas. Já ouvir o Ministro dizer que os professores perdem a sua aura quando se manifestam faz recear que, para lá das manchetes, exista pouca vontade real de diálogo. Sr. Presidente, senhores deputados, no PS não prescindimos de escrutinar o Governo, mas somos uma oposição de proposta. Por isso, tomámos a iniciativa deste debate parlamentar sobre educação, porque olhamos tanto para o dia de hoje como para o futuro. O Partido Socialista traz à consideração do Parlamento um projeto de lei que introduz alguns melhoramentos no modelo de gestão dos agrupamentos e escolas não agrupadas. As modificações propostas vão no sentido de reforçar a combinação dos valores de liderança, colegialidade, garantia de serviço público, eficiência na persecução dos objetivos, participação, trabalho colaborativo, valorização das lideranças intermédias, reforço da inserção da escola na comunidade, mas libertando-a da contaminação por dinâmicas político-partidárias locais, reforço da participação dos alunos nos órgãos de gestão das escolas, proporcionando a aprendizagem da cidadania pela experiência vivida. Esta proposta orienta-se pelo princípio da subsidiariedade. A lei deve definir os aspectos estruturantes do regime de direção e gestão, mas deixando a implementação para a regulamentação governamental. Por outro lado, algumas decisões devem ficar para o regulamento interno, deste modo ampliando-se a margem para a diversidade de soluções organizativas que cada escola identifique como mais adequadas à sua realidade. Deste modo, a escola é reforçada como instituição com identidade própria, que não se confunde com uma mera extensão local de uma administração nacional. A proposta do PS sobre a gestão das escolas é incremental, é reformista. Não introduzimos rupturas nem descontinuidades radicais. Introduzimos melhorias que respondam às lições da experiência acumulada e acrescentam democracia e participação. Sobre o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, não podemos limitar-nos ao objetivo, já de si nobre, de o desburocratizar. Esta matéria carece de um debate abrangente e aprofundado. Precisamos alcançar, acerca das respostas a dar aos múltiplos fatores de complexidade que hoje atravessam as escolas, encontrar
convergências. A diversidade cultural e social, que deve ser enriquecedora, não pode parecer ameaçadora. As novas tecnologias digitais, que devem ser ferramentas dos humanos, não podem dominar a interação social. As novas formas de indisciplina e de violência não podem ter apenas uma resposta disciplinar, porque ela não contém a inteligência suficiente para prevenir e para sarar. Por isso propomos trazer o Conselho Nacional de Educação, no papel que legalmente lhe está consignado, para este alargamento do debate acerca do Estatuto do Aluno e Ética Escolar. Retomamos ainda projetos apresentados e aprovados na Generalidade na legislatura passada, mas caducados pela dissolução, acerca da valorização dos assistentes operacionais e dos assistentes técnicos, por um melhor enquadramento para os docentes que vieram do ensino superior no quadro do regime do Decreto-Lei 51/2024, bem como pela correção das ultrapassagens na progressão da carreira. E apresentamos ainda um projeto relativo à revisão da carreira da Inspeção-Geral de Educação, que visa tanto valorizar a missão da inspeção, como tornar mais atrativa a carreira dos inspectores da IGEC. A iniciativa do PS para este debate tem este significado. Não descuramos a nossa responsabilidade no escrutínio da ação governativa, tal como não descuramos as nossas responsabilidades face aos destinatários de tudo o que possamos decidir acerca da escola pública, as crianças e os jovens, os alunos, que são, certamente, a prioridade para cada profissional da educação. Disse. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Porfírio Silva, que grande confusão vai na sua cabeça. O Partido Socialista precisa mesmo de ajuda. Está desencontrado, está desorientado, está sem rumo, não tem qualquer adesão à realidade, aos problemas concretos da vida dos portugueses. Depois do caos que deixaram na escola pública, são estas as iniciativas que o Partido Socialista traz perante a gravidade e a dimensão dos problemas que deixaram. Os senhores não reduziram o número de alunos sem aulas. Os senhores não resolveram a falta de professores, não reduziram a máquina burocrática do sistema educativo, não integraram o elevado número de alunos estrangeiros, não conseguiram fechar as portas da escola às cartilhas ideológicas, não valorizaram o ambiente fora da sala de aula. E agora o que importa é resolver estes problemas e é isso que este Governo está a fazer, recuperando toda a confiança da comunidade escolar. O Partido Socialista hoje, com este debate, prova uma vez mais que se está a tornar irrelevante para a resolução dos problemas concretos da vida das pessoas. E depois, ao Sr. Deputado, eu ouço o Sr. Deputado daquela tribuna falar da vontade real de diálogo. Eu tenho que recordar que os governos da ausência de diálogo foram os governos do Partido Socialista. Deixaram a escola pública em tensão, em guerra, não conseguiram dialogar com os professores. Coisa bem diferente deste governo, que é um governo de diálogo. Mas depois venho também daquela tribuna falar da contaminação político-partidária das escolas. Ó Sr. Deputado, isso espelha bem o vosso comportamento. Os senhores não julguem os outros por aquilo que são as vossas atitudes. São os senhores que confundem o partido com o Estado. Deste lado as coisas são bem diferentes. Senhor Deputado, o interesse público estará sempre acima daquilo que são os interesses partidários. E para terminar, Senhor Deputado, isto hoje não é mais daquilo que mais um número de entretenimento político por parte do Partido Socialista, que vai continuar a falar para si porque não consegue dialogar com os portugueses. Muito obrigada, Sr. Presidente. Temos que oferecer um lápis azul ao PS, que, à moda da censura do Estado Novo, bloqueou as propostas da Iniciativa Liberal sobre as escolas de ensino profissional, artístico e que escolarizam alunos com deficiências graves. O que só mostra que este PS, que está aqui sentado hoje, é preconceituoso e perdeu toda a sua humanidade. Estamos a falar de escolas onde não há uma rede pública de ensino, que prestam um serviço público de educação e onde estão muitos filhos de pais socialistas. Um debate subordinado ao tema da educação, onde se vai falar de tudo, desde o pré-escolar, ensino básico, secundário, Estatuto do Aluno e Ética Escolar, assistentes técnicos e operacionais, Inspeção-Geral da Educação e Ciência e Ensino Superior. O debate de hoje dizem que circunscreve-se a matérias relativas ao funcionamento do ensino
público. E por isso gostaria de perguntar ao PS se sabe o que diz o artigo 75 da Constituição. O acesso universal à educação deve ser assegurado para todos e em todo o lado, mesmo onde o Estado não tenha escolas suas, mesmo quando as paredes não são públicas, e por isso pergunto ao PS o que é que acha relativamente aos milhares de alunos, aos milhares de professores e pessoal não docente dessas escolas, se não são dignos de serem incluídos neste debate. Os portugueses têm sido claros nas suas escolhas eleitorais, estão fartos de conviver com os problemas de sempre e não se importam de deixar cair os partidos que fazem do ensino uma luta partidária e sectária. Este PS ainda não perdeu o suficiente para perceber isto. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço às senhoras deputadas as questões que me colocaram. Ia começar pela Sra. Deputada Angélica Teresa, da Iniciativa Liberal. Não vamos repetir o número pré-debate. Há regras nesta Casa, há regras para cumprir. Uma delas é a conexão material com o tema do agendamento. Era prerrogativa do Partido Socialista, se o Partido Socialista quisesse, ter impedido o arrastamento de qualquer diploma. Não fizemos isso. Não fizemos isso porque queríamos debate. Mas quem quer vir ao debate tem que cumprir as regras. Isto não é tão liberal que se deitem as regras para o lixo. É preciso cumpri-las. Quanto à Sra. Deputada Filipa Pinto, o que é que fez o PS mudar de... Peço desculpa não estar a olhar para cima, mas tenho que olhar para a frente. O que é que fez o PS mudar de opinião sobre a gestão das escolas? O que faz o PS evoluir a sua opinião ao longo do tempo é a realidade que evolui. O PS pôs em funcionamento o modelo de gestão das escolas já há uns 13 anos, que respondia ao facto do modelo anterior não estar a funcionar. O modelo anterior não estava a funcionar, por exemplo, porque não havia quem se candidatasse à gestão das escolas. Era preciso encontrar esta solução, nós fomos procurar esta solução. Passado este tempo todo, nós vemos que há dificuldades, vemos que é preciso melhorar a participação, que é preciso melhorar a colegialidade, que é preciso separar os processos externos à escola dos processos internos à escola, que é preciso pôr os alunos, os encarregados de educação e os pais, os professores e os técnicos a votar para a direção da escola, porque isso aumenta o seu empenhamento e é essa a realidade que nos faz fazer evoluir a nossa posição. Se a senhora deputada acha que o Partido Socialista tem e continua a ter o papel que tem na democracia portuguesa, por ter hoje as mesmas opiniões que tinha há 50 anos, está enganada. Nós continuamos a ser relevantes porque nós adaptamos os nossos valores, os nossos princípios à evolução da realidade e àquilo que aparece de novo e temos que resolver. Quanto à senhora deputada Ana Gabriela Cabilha, estava à espera da parte de um partido estruturante da escola pública que, antes de se ter metido em coisas radicais, era parceiro na construção da escola pública, tivesse vindo ao debate com qualquer coisa de mais relevante. E também esperava que um partido estruturante da escola pública, não evitasse ouvir aquilo que o orador está a dizer, falando ao mesmo tempo. Mas vou-lhe responder, senhora deputada. O problema da falta de professores começou quando o governo do PSD e do CDS disse aos professores que havia professores a mais e que tinham que procurar ou outra profissão ou outro país. O problema da falta de professores na escola pública começou quando os senhores atiraram perto de 30 mil professores para fora da escola pública. Foi aí que começou o problema da falta de professores. O problema da falta de professores na escola pública continuou quando já em 2019 o então presidente do PSD insistia, passados esses anos todos, que havia professores a mais. Foi aí. 2 minutos, faz favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em matéria de educação, o PS não tem nada para ensinar a esta Câmara. Em primeiro lugar, é absolutamente extraordinário ouvir agora o PS falar em maior participação das famílias nas escolas. Este é o PS que quis impedir os pais de exercerem os direitos mais básicos sobre a educação dos seus filhos. Este é o PS que acha, de acordo com as palavras do chefe de gabinete do ex-ministro da Educação, João Costa,
que o papel das escolas é retirar os alunos das famílias para poderem crescer em comunidade. Este é o PS que quis castigar as famílias que resistiram à doutrinação ideológica nas escolas. Em segundo lugar, a transferência de competências para as autarquias. Este é mais um caso típico de gestão socialista. Prometer sem fazer. Grandes anúncios, proclamações acaloradas, mas depois falta sempre o mesmo: as verbas. Por todo o lado, dezenas de milhões de prejuízos, todas as autarquias, porque as autarquias foram enganadas, repito, foram enganadas com promessas de transferências financeiras que nunca chegaram a acontecer por responsabilidade exclusiva dos governos do PS. Em terceiro lugar, o último ato desta farsa de mau gosto. O PS vem agora propor a contabilização do tempo de serviço dos professores e a correção das ultrapassagens na carreira dos professores. Mas eu pergunto, quem é que criou o problema das ultrapassagens? Foi o PS! Qual foi o primeiro-ministro que ameaçou demitir-se se o tempo integral dos professores fosse contabilizado? Foi o primeiro-ministro do PS, foi António Costa. E por isso eu pergunto, o que é que merece uma nota mais negativa? É a incompetência das políticas socialistas para a educação ou é a falta de vergonha do PS para vir agora dar lições sobre problemas que foi o PS precisamente que criou no passado? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Porfírio Silva. Congratulamos o PS pela fixação desta ordem do dia sobre educação. Apesar de não partilharmos a mesma visão, sublinhamos a necessidade de um debate profundo sobre educação em Portugal. Relativamente ao projeto de lei 214, que apresenta alterações ao regime de direção, gestão e administração dos estabelecimentos públicos de educação, o PS propõe um modelo que mantém a estrutura vigente com alguns ajustamentos pontuais que alegadamente visam reforçar a democracia interna e a participação dos diversos atores e da comunidade. Depois de tantos anos no governo, só hoje o Partido Socialista sente essa urgência. Por que é que não alteraram o modelo antes? Embora a exposição de motivos refira aos riscos de contaminação do Conselho Geral pelas dinâmicas político-partidárias locais que todos conhecemos e contra as quais todos temos de lutar, apenas se propõe retirar do Conselho Geral a competência de eleição da direção, propondo, ao mesmo tempo, reforçar a integração de membros externos. Ora, a influência do poder político não se manifesta apenas na eleição do diretor. É preciso garantir uma participação mais alargada na eleição por parte de docentes, assistentes operacionais e técnicos, representantes de alunos e pais, mas também maior poder de escrutínio e prestação regular de contas. O vosso projeto de lei não fica aquém neste desígnio. O reforço da participação de personalidades externas até 25% do Conselho Geral não pode abrir espaço a uma maior contaminação político-partidária. Sem desprimor do mérito de algumas propostas, as iniciativas do PS e do Bloco de Esquerda parecem querer transformar as escolas em assembleias políticas e todos temos consciência das consequências disto. O clima de autoritarismo, perseguição e medo que se vive em algumas escolas e o impacto que isto tem na avaliação. O Chega defende uma escola de excelência, autoridade e mérito. Queremos libertar as escolas da interferência política e da doutrinação. 3 minutos para responder a este conjunto de esclarecimentos, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Deputado e às Sras. Deputadas as perguntas. Vou começar pelas Sras. Deputadas e termino com o Sr. Deputado, não por uma questão de machismo, mas por uma questão de prioridades políticas. Sra. Deputada Manuela Tender, eu não estou de acordo praticamente com nada das soluções que a Sra. Deputada indicou que seriam as soluções do Chega, mas colocou questões sobre propostas que estão em debate, o que, face àquilo que temos visto aqui de outras bancadas, já é um mérito grande e saúdo por isso. Se chegarmos à especialidade, teremos a ocasião para discutir as propostas do Chega que possam aparecer em alternativa às nossas propostas, mas, de facto, parece que há aqui outros grupos parlamentares a quem não interessa nada discutir a gestão das escolas.
Senhora Deputada Paula Santos, eu já expliquei, respondendo à Senhora Deputada Filipa Pinto, porque é que o PS mudou de posição. O PS não mudou de posição, o PS evoluiu dentro do mesmo princípio. As escolas... os senhores não sabem o que é evolução, não sabem. Já tínhamos percebido isso. Já expliquei e vou voltar a explicar. O modelo que substituiu aquilo que existe, o modelo que foi substituído pelo modelo que existe atualmente, tinha deixado de funcionar. Não havia professores a candidatar-se às direções das escolas. As direções ficavam vazias, era preciso soluções administrativas, era preciso resolver. A senhora deputada diz, há 15 anos. Sim, há 15 anos. Não se muda a gestão das escolas todos os dias. Não se muda a gestão das escolas todos os anos. Muda-se quando está amadurecido. E a senhora deputada Manuela Tender, não tem que ser o Governo a fazer isso. A Assembleia da República tem competências legislativas. O facto de nós termos passado pelo Governo não tira nenhuma competência a este Parlamento. Sr. Deputado Paulo Núncio, a sua arrogância é proverbial. E, portanto, quanto à incompetência dos governos socialistas, vou-lhe dizer o seguinte. Incompetência dos governos socialistas, por exemplo, a percentagem de jovens com qualificação profissional de nível secundário subiu no nosso governo 50%. A percentagem de jovens nem com o nosso governo veio para baixo do nível da OCDE. A taxa de participação na educação pré-escolar veio para níveis significativamente acima da média da OCDE com o governo do PS. Quanto a profissionais, os senhores tiraram 30 mil professores da escola pública, nós trouxemos de volta 9 mil professores à escola pública. Quanto aos assistentes operacionais, reforçámos o rácio várias vezes. Fizemos uma forte majoração para as turmas com presença de alunos com necessidades educativas específicas. Colocámos um assistente operacional em cada sala de educação pré-escolar, coisa que nunca tinha acontecido. Quase duplicámos o número de psicólogos nas escolas. Quase duplicámos o número de terapeutas da fala, de animadores sociais e educadores sociais. Integramos na carreira mais de 6.800 profissionais da educação. Abrimos... Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada Paula Santos, o PCP faz-me lembrar uma grafenola antiga, que toca sempre a mesma marcha soviética e ainda por cima está arriscado. Senhora Deputada, vou-lhe dar uma novidade. A grafenola já há muito tempo que deu lugar ao digital. As paradas na Praça Vermelha já não impressionam ninguém e Grândola é a vila espelhada de hotéis e mansões, sendo uma das mais burguesas de Portugal. O projeto de resolução que o PCP traz a debate é no mínimo curioso. Uma longa lista de medidas maximalistas com promessas para todos os setores de educação, como se fosse possível refazer a escola pública por decreto e sem qualquer preocupação com o rigor, a sustentabilidade ou a negociação sindical. Mas o mais grave não é só o conteúdo, é a incoerência. O PCP parece ter esquecido, e quer que todos esqueçamos, que foi parte ativa que sustentou o governo socialista que mais desvalorizou carreiras, congelou progressões, ignorou os professores e contribuiu para a instabilidade da escola pública. Onde estava o PCP quando o governo PS deixou de contar o tempo de serviço dos professores? Onde estava quando se precarizou o trabalho de milhares de técnicos e assistentes operacionais? Onde estava esta lista de exigências quando o PCP aprovou orçamentos do Estado altamente penalizadores para as carreiras de educação? É profundamente irónico que o PCP, que se diz defensor do diálogo com os trabalhadores, venha agora ignorar por completo o processo de negociação sindical que o atual governo PSD tem em curso para a reestruturação de várias carreiras da administração pública, incluindo na educação. A educação merece mais do que propostas panfletárias e amnésia seletiva. Merece respeito, compromisso, responsabilidade e coerência. E é isso que o PSD está a garantir. Foi este governo que trouxe paz às escolas. Por isso, deixem o Luís trabalhar e desliguem a grafenola. Muito obrigada. Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP, faz favor, tem 3 minutos e 47. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Estamos aqui reunidos
para mais um exercício de irresponsabilidade à PS. Primeiro, cria os problemas por manifesta incompetência e depois vêm a reclamar que os outros têm a obrigação de os resolver. É assim com a transferência de competências para as autarquias. Porquê é que correu tão mal? Porque os governos do PS atiraram para cima das autarquias responsabilidade de milhões e depois, para a gerir, entregaram apenas sugestões. Foi assim também com a reposição do tempo de serviço dos professores. Devido à manifesta incompetência do PS, neste momento, há professores com menos tempo que ultrapassaram professores com mais experiência. O que é que fez o PS? Elaborou um documento com 5 folhas para tentar justificar a sua manifesta incompetência, para, no fim, exigir ao Governo da AD que resolva o problema. Senhores deputados, se isto fosse um exame à hipocrisia política, o PS merecia seguramente a nota 20. Felizmente para todos, sobretudo para os professores, esta maioria PSD-CDS está aqui realmente para resolver os problemas. Primeiro, foi o Governo da AD que resolveu definitivamente a reposição do tempo integral de serviço dos professores. E com esta iniciativa conjunta do CDS e do PSD, vamos resolver definitivamente também a questão da ultrapassagem nas carreiras dos professores, situação que é manifestamente injusta. Para nós é fundamental restaurar a legalidade, a dignidade e o mérito na carreira dos professores, que foi posta em causa no tempo dos governos socialistas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, mas neste debate há uma realidade totalmente ausente que demonstra bem a forma como a esquerda olha para a educação. É a realidade do ensino particular e corporativo. Colégios, escolas profissionais, institutos, conservatórias fazem parte ativa e integrante da rede escolar e prestam um verdadeiro serviço público. Mas para a esquerda não existem e não interessam rigorosamente para nada. Mas insisto, prestam um serviço público e um serviço público da maior relevância. Recebem alunos nos locais em que o serviço público não está. Asseguram a maior parte do ensino profissional em Portugal. Asseguram a maior parte do ensino artístico em Portugal. Asseguram a maior parte do ensino especializado em Portugal, principalmente para as crianças com necessidades educativas especiais. O ensino privado e cooperativo é absolutamente fundamental na resposta educativa e é um garante absolutamente decisivo da liberdade de educação. Mas para a esquerda não existe e não interessa rigorosamente para nada. Há 50 anos que o CDS está ao lado do ensino particular e cooperativo e podem continuar a contar connosco e com o apoio do CDS na defesa da liberdade de educação em Portugal. Muito obrigado. Liberal. Se faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhora Deputada, o congelamento inicial do tempo de serviço dos professores foi implementado por um governo socialista de José Sócrates. O processo de descentralização das escolas para os municípios e ainda hoje, como sabe, vários autarcas, nomeadamente vários autarcas socialistas, se queixam desta descentralização mal feita, foi implementada por António Guterres, do governo socialista. Fala do Conselho Nacional de Educação, que valorizamos naturalmente, mas como sabe, o Conselho Nacional de Educação tem emanado uma série de pareceres. E de uma série de vezes o Partido Socialista põe muitos destes pareceres na gaveta. Nomeadamente, recentemente foi pedida uma auditoria à KPMG, onde se pagou uns milhares de euros sobre a questão dos professores, dos alunos sem professores, aliás, quando este parecer já tinha sido dado pelo Conselho Nacional de Educação, que dizia que havia, de facto, um flagelo nesta matéria. E, portanto, eu gostaria de saber qual era o critério do Partido Socialista para aceitar pareceres do Conselho Nacional de Educação e para os pôr na gaveta, porque não se entende, Senhora Deputada, tem uma visão completamente esquizofrénica do Conselho Nacional de Educação.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Pedro Louro, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Depois desta intervenção da Sra. Deputada do Partido Socialista, Sofia Pereira, a principal pergunta que toda a Câmara tem é porquê? Porquê? Porquê é que o Partido Socialista só se preocupa com a educação quando está na oposição? Porquê é que o Partido Socialista só se preocupa com as escolas quando está na oposição? Porquê é que o Partido Socialista só se preocupa com os professores quando está na oposição? Mas porquê é que o Partido Socialista só se preocupa com os jovens quando está na oposição? Porque quando foram governo durante 8 anos, não interessavam os jovens. A realidade de um jovem em Portugal era dramática. A realidade das escolas públicas era dramática. Mas a realidade dos professores, também ela, era dramática. Basta lembrar que os professores, no tempo do Partido Socialista, passavam o tempo na rua, a manifestar-se, em vez de estarem na escola, como estão hoje, a dar aulas aos alunos, porque esses sim são os principais prejudicados quando os professores estão lá fora, na rua, a manifestarem-se, como era no tempo do Partido Socialista. E por isso, Sra. Deputada Sofia Pereira, para além desta pergunta de porquê que a deputada Sofia Pereira não falava tanto dos jovens e das escolas e dos professores no tempo em que o Partido Socialista era governo e agora lembraram-se dos jovens? Só há uma pergunta que resta. Será assim tanto o desespero por parte do Partido Socialista no que diz respeito à procura do voto jovem? Ora, Sra. Deputada, os jovens não são parvos e sabem que as soluções não estão desse lado da bancada e não estão, de certeza absoluta, com soluções do Partido Socialista. Muito obrigado. Sra. Presidente, a Sra. Deputada Angélica, eu não vou usar o termo que aqui a Sra. Deputada decidiu utilizar, mas eu acho mesmo estranho aqui o partido que gostaria de destruir a escola pública que venha com total propriedade falar da mesma. Mas para a próxima convidava a trazer também a nota de que foi o Partido Socialista que começou o descongelamento e, portanto, se calhar trazer só parte das notas é conveniente para o debate parlamentar e a recuperação, mas acaba por não trazer a verdade dos factos. Ao Sr. Deputado do Partido Chega, o que nos traz aqui é de facto aquilo que querem para os jovens, o partido que fala dos jovens, o partido que anda sempre com os jovens na boca. O que nos tem aqui a dizer é que afinal a participação dos jovens na vida da sua escola não é importante e, portanto, aquilo que nos vem dizer é aquilo que significam para os jovens é muita parra e pouca uva, não se preocupem com os jovens, preocupam-se com eleitoralismos. Os jovens que já estiveram aqui e que estão lá fora a ouvi-lo vão ouvir que de facto para o Partido Chega os jovens não conta, a nossa voz não conta. Para o Sr. Deputado João Pedro Louro dizer-lhe, eu também acho curioso que o Sr. Deputado João Pedro Louro venha falar de jovens. Um governo que nós temos visto que a única coisa que traz para os jovens é mais precariedade, menos salário, desinvestimento na educação, no ensino superior, mais impostos, não se preocupa com os jovens, retirou aos jovens direitos que nós tínhamos, não lhes pagou quando era devido, tirou esses apoios, precariza-nos, não temos habitação digna e é isto que o Sr. Deputado, que é um jovem, diz aos jovens. Sr. Deputado João Pedro Louro, eu vou recuperar uma palavra sua muito recentemente num debate, devia pedir vergonha aos jovens e à nossa geração. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este debate, ou melhor, este ajuntamento de medidas avulsas foi convocado pelo Partido Socialista. E pergunto, foi isto o melhor que conseguiram? É isto o que têm para dizer sobre a educação em Portugal? Meia dúzia de ideias soltas, atiradas à pressa para cima da mesa, como quem tenta disfarçar as desculpas com frases redondas. Isto não é uma reforma, é um pedido de desculpas muito mal disfarçado. Terá agora o PS coragem para pedir desculpa aos portugueses ou continuam a fingir que nada tem a ver com o que deixaram? Porque convém lembrar, entre 2015 e 2024, o país foi governado pelo Partido Socialista. E o que é que deixaram? O sistema educativo com professores a sair em massa e sem saberem sequer quantos eram. A carreira docente injusta e desigual. Uma escola pública fragilizada e nenhuma visão para o futuro, nem sequer para o presente. Durante anos ignoraram
adiaram, empurraram com a barriga, deixaram acumular problemas, desmotivaram escolas e afastaram professores. E agora vêm ao Parlamento comentar aquilo que deviam ter resolvido. Querem recomendar ao Governo que faça o que eles não fizeram. Querem dar lições daquilo que nunca souberam concretizar. E bem há pouco tempo aqui neste plenário, o Sr. Deputado Porfírio Silva dizia que não houve, ou que o Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista teria recuperado o tempo de serviço e que nem sequer teria havido qualquer tipo de ameaça para com os professores. Pois eu digo-lhe, Sr. Deputado, houve em 2 momentos, e as provas são públicas, está aqui, em 2019, depois do fim da geringonça, António Costa ameaçou demitir-se se houvesse acordo para a recuperação integral do tempo de serviço. E digo-lhe mais ainda, em 2018, fez o mesmo, ameaçando que ou havia recuperação integral do tempo de serviços ou havia conclusão ou duplicação do IP3. Nem uma coisa, nem outra. E quanto ao IP3, as obras deveriam ter sido concluídas em 2022. Iniciaram agora com este Governo em 2025. E por isso, mas há hoje um Governo diferente, um Governo com coragem, com visão e responsabilidade. Um Governo apoiado pelo PSD, que está a fazer o que nunca se teve coragem para fazer, reformar a educação. E com resultados concretos, apoio à deslocação de professores. Foi alargado a todos os docentes a mais de 70 km da sua residência fiscal. Um problema que o PS ignorou anos a fio. Agora, há justiça, previsibilidade e resposta onde antes havia silêncio. Na formação dos professores foram assinados 111 contratos-programa com o ensino superior. Criaram-se 9.677 vagas até 2030. Formar professores é preparar o futuro. O futuro começa já. Há bolsas para quem entra na educação básica e em mestrados de ensino, um incentivo direto à formação e ao mérito, planeamento e visão que o PS nunca teve. Foi criado um curso gratuito de profissionalização em serviço para 2025 e 2026. Mais de 300 docentes vão finalmente entrar no quadro. Anos de espera que o PS deixou acumular. O regime de mobilidade por doença foi revisto. Critérios claros, mais justos, mais humanos, uma reforma sensata e transparente, porque este Governo ouve, acompanha e ajusta. Isto é governar, isto é reformar, isto é resolver o que está mal. O PS fez da educação um campo de promessas falhadas, carreiras congeladas, escolas desmotivadas e hoje vêm falar da escola pública como se fossem os seus defensores. Mas quando lá estiveram, não quiseram saber de rigorosamente nada. Falam de valorização dos professores, mas congelaram as carreiras. Falam da escola pública, mas deixaram milhares de alunos sem aulas. Falam de planeamento, mas deixaram o sistema sem professores. O PSD faz, o PS apenas fala. Nós, no PSD, não fazemos política educativa a falar e a pensar em sondagens. Fazemos-la a pensar nas famílias, nos alunos e nos professores. Por isso é que este Governo o que está a fazer não são remendos, são respostas estruturais. Não é propaganda, são compromissos realizados. Este Governo enfrenta os problemas de frente, planeia tudo a prazo e devolve dignidade à escola pública. Uma escola que precisa de estabilidade, justiça e ambição. E é exatamente isto que o Governo está a garantir. E por isso, senhores deputados da bancada do Partido Socialista, fiquem bem com os vossos panfletos propagandísticos. Deixem-nos ficar a nós com a responsabilidade. A escola pública não precisa de discursos, precisa de direção. E é isto que este Governo está a dar, disse. Muito obrigada, Sra. Presidente. A ignorância, o preconceito e a mentira invadiram este plenário. Invadiram este plenário pela mão da esquerda.
O PS disse agora há pouco que a Iniciativa Liberal queria destruir a escola pública. É falso, senhora deputada. Aquilo que disse é falso. As escolas que têm contratos com o Estado ensinam o mesmo ensino público que as outras escolas todas. Portanto, é falso que a Iniciativa Liberal queira destruir a escola pública. Só revela ignorância, só revela preconceito. Há quem ache que estas escolas são negócio. Foi o que foi dito nos apartes aqui. Estas escolas são negócio. E aquilo que eu gostaria de saber era se os senhores deputados da esquerda acham um negócio as escolas que não veem os seus valores atualizados há décadas e que acolhem e que proporcionam maior autonomia a crianças com deficiências profundas. Acham que isto é negócio? Acham negócio estas escolas que acolhem estas crianças, que lhes dão ferramentas para um futuro melhor, que podem e que proporcionam a essas famílias poderem trabalhar, poderem agir com dignidade? Acham que isto é negócio? Este plenário, estas intervenções foram vergonhosas e isto só mostra que efetivamente a esquerda está de cabeça perdida. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados. Chegamos ao final de um longo debate sobre o ensino e sobre a escola, sobre a educação e sobre os seus profissionais. Durante horas ouvimos muitas palavras bonitas, rasgados elogios e agradecimentos àqueles que fazem acontecer a escola, vindos de todas as bancadas. Por isso, no encerramento deste debate, há duas notas que gostava de deixar. Em primeiro lugar, dizer que parece que convergimos no diagnóstico, na identificação dos problemas. Ora, se alcançamos unanimidade na identificação dos problemas, da falta de professores à necessidade imperiosa de se corrigirem as injustiças e ultrapassagens que ainda existem na carreira, pois este é o momento de haver coragem política e lealdade institucional para aprovar alguns dos diferentes diplomas que hoje aqui estão em discussão e que visam justamente a resolução destes problemas. Mas há uma segunda nota que não podia deixar de dar nesta intervenção, que tem que ver com o facto deste debate ter ocorrido, agendado pelo PS, num ato de desespero e numa clara tentativa de contenção de danos políticos. E vimos coisas extraordinárias. O PS a apresentar propostas que é bom que se saiba que nunca viram a luz do dia ao longo dos 8 anos dos seus governos. Propostas que nos seus considerandos nada mais são do que um autoelogio saudosista e vazio de tempos que já lá vão. Exemplo disso é o que dizem dos assistentes técnicos e operacionais em exercício de funções nas escolas. E eu até vou ler o que é que dizem na vossa proposta para que fique bem patente o ridículo a que se prestam neste debate. Diz o seguinte: reconhecer e valorizar o profissionalismo, o esforço e a dedicação destes profissionais foi o que fez o 21º Governo Constitucional. Agora eu pergunto, não aos senhores deputados, mas a todos os auxiliares da ação educativa que nos acompanham lá em casa. Em que é que o Partido Socialista reconheceu e valorizou a vossa profissão? Em nada, em absolutamente nada, e é isto que tem que ficar hoje aqui claro. Mais ainda, eu recordo que foi no governo malfadado de José Sócrates que foram extintas as suas carreiras e que passaram para as carreiras gerais da administração pública, com tudo o que isso acarretou ao nível do sistema de avaliação e desempenho, ao nível da perda de conteúdo funcional, ao nível da estagnação remuneratória que hoje faz com que assistentes operacionais com 20 ou 30 anos de casa estejam no limiar do ordenado mínimo e condenados a uma precariedade atroz. Essa é outra verdade que aqui tem de ser denunciada. E por isso, Sra. Presidente e Srs. Deputados, concluo esta intervenção reiterando aquilo que fomos dizendo desde o início. O Chega tem uma e uma só palavra neste debate. E por isso, quando dizemos que estamos ao lado dos profissionais do ensino, não nos ficamos pelas palavras, vamos aos atos. Por muito que haja divergências políticas a separar-nos, e penso que foram ficando bem patentes ao longo deste debate, para o Chega,
Para por cima e para além das divergências político-partidárias estarão sempre as pessoas. E por isso, hoje, como sempre, voltaremos a votar favoravelmente propostas da esquerda à direita, desde que visem valorizar e dignificar os professores e quem faz a escola acontecer. Esta é a nossa diferença. Concretizamos na votação aquilo que proclamamos no discurso. E aquilo que é o apelo derradeiro que eu deixo às outras forças políticas deste Parlamento é que tenham a mesma honestidade e sejam coerentes com as palavras que aqui disseram. A bem das escolas, a bem do ensino e da educação, a bem de Portugal. Muito obrigado. A palavra ao Sr. Deputado Rodrigues Saraiva, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Se faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Neste debate tivemos uma oportunidade para estarmos todos aqui a debater educação. Mas o Partido Socialista, que agendou este debate, fez com que essa oportunidade fosse perdida, mas também criou outra oportunidade, que foi a oportunidade de discutirmos aquilo que é serviço público. E falando de educação, podia ser sobre educação pública, sobre saúde pública, até sobre transportes públicos. Mas falemos então de serviço público. E há de facto aqui uma grande diferença, pelo menos entre a visão da Iniciativa Liberal e muitos partidos, nomeadamente à esquerda. É que para os senhores, serviço público significa serviço prestado pelo Estado. E para nós, serviço público significa serviços prestados ao público, às pessoas. Aquilo que interessa no serviço público é o propósito, não é o proprietário. E, portanto, sejam escolas, sejam hospitais, sejam os transportes, podem ser do Estado, podem ser privados, podem ser sociais, podem até ser confessionais, religiosos. Ou será que os senhores que defendem que tudo deve ser público, tudo deve ser estatal, vão ter, por coerência então, ter a coragem de dizer à Igreja Católica que tem que fechar as suas escolas? Ou vão dizer às misericórdias que têm que fechar os seus hospitais? É uma questão também de coerência que está aqui em cima da mesa. Por isso, de uma vez por todas, quando começarem a olhar para serviço público, sem palas, sem dogmas, entendendo que serviço público significa serviço prestado às pessoas, a um público, a um determinado público e não um serviço prestado pelo Estado, sendo que o Estado, em várias destas áreas, deve garantir o acesso, não ser necessariamente o prestador. Quando conseguirem ter essa capacidade, sabem o que é que vai acontecer? Portugal vai ser, de facto, muito melhor. Muito Se obrigada. faz favor. Peço desculpa, Aida Carvalho. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhora Deputada, da sua intervenção falou em PRR e eu gostaria de saber onde é que esteve o PS para gerir as verbas que era preciso descentralizar para os municípios para que estes conseguissem tirar as coberturas de amianto das escolas, quando o amianto é proibido há 20 anos, Senhora Deputada. Onde é que o PS estava? Mas também lhe queria perguntar, porque também na sua intervenção referiu que o código postal não tem importância, não tem interesse para as crianças e, portanto, nisso a Iniciativa Liberal também está de acordo. E, portanto, pergunto-lhe, se o código postal não tem importância, o que é que o PS defende que aconteça na Arruda dos Vinhos, que, como sabe, as paredes daquela escola não são públicas, as paredes são privadas, mas aquela escola tem um contrato de associação com o Estado. Como sabe, o Executivo da Arruda dos Vinhos é do PS. A senhora deputada defende que essa escola deva ser encerrada porque as paredes são privadas, senhora deputada. Senhora Presidente, senhores deputados, sim, o PS continua a apresentar propostas que não apresentámos antes. E vamos continuar a fazê-lo. Há uma razão para isso. A escola pública avança sempre com o PS. Quando a direita dizia que havia doutorados a mais em Portugal, o PS insistiu na qualificação e isso valeu a pena. Quando o PSD se absteve no alargamento da escolaridade obrigatória para o segundo ano, porque tinha dúvidas, o PS insistiu e valeu a pena. E vamos continuar, porque foi sempre com o PS que a escola pública progrediu em Portugal. Não somos oposição de dizer que está tudo mal, como nunca dissemos antes que estava tudo bem, mas continuamos a propor gestão das escolas, estatuto do aluno e ética escolar,
colaboração entre o poder local e as escolas, valorização dos profissionais. Se pensavam que nós íamos desistir de continuar a apresentar propostas para todos os domínios da educação em Portugal, enganaram-se, porque vamos continuar e o país precisa que nós continuemos. Para desmontar alguns mitos que alguns aqui trouxeram na falta de alguma coisa para dizer acerca das nossas propostas, quero dizer-vos o seguinte: não confundamos liberdade de ensino com financiamento. A esmagadora maioria das entidades que proporcionam ensino a partir do privado e do cooperativo não recebem financiamento do Estado nem o pedem. O que nós fizemos recentemente foi pedir ao Governo qual era o racional dos financiamentos às entidades privadas. Porque queremos saber, queremos que seja transparente, queremos que toda a gente conheça e será na base desse racional que nos posicionaremos para sermos justos, para sermos transparentes, para que o país saiba o que se paga e porque é que se paga em função das circunstâncias. Nós não vamos atrás deste ou daquele que acha que merece mais ou acha que merece menos. Não vamos atrás da oportunidade de umas eleições para aumentar isto ou aumentar aquilo. Queremos critérios, queremos o racional do financiamento e por aí continuaremos. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, o que se pode dizer deste Partido Socialista é um partido sem vergonha que, quando está a governar, não faz nada, mas quando vai para a oposição exige que os outros façam tudo e rapidamente. Quando são eles a governarem, sabem que o dinheiro se acaba rapidamente. Quando são os outros a governar, exigem que é para enganarem o povo a dizer que é muito fácil resolver os problemas. Felizmente, hoje em dia, os portugueses já não se deixam enganar tão facilmente. Perceberam que, ao fim de 8 anos em que não fizeram nada, em que não se preocuparam com a falta de professores, não abrindo mais vagas para prevenir o que vai acontecer no futuro, virem passado um ano, exigir responsabilidades a um governo é só uma falta de vergonha tremenda. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.